Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Hoje caminharemos com um versículo que espero que Deus traga o entendimento. Está em Lucas 20:38. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Amados, nos assustamos às vezes com coisas que acontecem nessa vida. Nos assustamos pela direção que a vida às vezes toma, independente de segurarmos ou tentarmos segurar as rédeas. Coisas que a gente chama, isso foi destino. Eu só lhes digo uma coisa: precisamos ter uma visão fora do plano material, ou seja, da nossa realidade física, para entendermos os planos superiores que são do alto de Deus. Choramos diante da morte natural, das perdas. Sofremos com doenças, enfermidades, calamidades. E não entendemos o porquê da dor, do sofrimento, das angústias, das aflições. E pensamos, se Deus é tão grande, tão poderoso, por que não nos livra disso? Entenda, o homem ganhou de graça, sem nenhum esforço, o paraíso. E uma vez vivendo dentro do paraíso, pediu a Deus uma companheira idônea. O Senhor o fez dormir e das suas costelas formou Eva. Não bastante, o homem, recebendo a orientação de Deus para não fazer determinada coisa, ele e sua mulher Eva fazem. E o que acontece é que o paraíso se desfaz. E as aflições começam a acontecer. O homem que não trabalhava, Adão, começou a ter que arar a terra, a cuidar de ovelhas, a cuidar do gado, a plantar para comer. Então, o homem substituiu o paraíso pelo prazer temporário de desobedecer a Deus. Hoje em dia, se trouxermos para a nossa realidade, acredito que Adão se multiplicou. Muitos estão fazendo como Adão e Eva. O homem como Adão, a mulher como Eva. Ou seja, estão continuamente desobedecendo a Deus. E aí, o que acontece? Vem um quadro de aflição, de angústia, de perda, e a desorientação, o desespero acontece. Temos que entender e ter uma visão além da visão normal que temos. E qual seria essa visão? A visão é de que há um mundo espiritual e não apenas esse mundo físico. E podemos entender isso nas suas duas maneiras de ver. Primeiro, podemos ter esperança e fé e ver o mundo espiritual com os olhos da procura de Deus. E podemos também nos afastar de Deus, procurar os prazeres da vida e ter uma visão espiritual monitorada, dominada pelo mal. Por que o homem adultera? Por que a mulher prostitui? Por que o homem mata? Por que o homem é violento, assassina, rouba? Porque se afasta de Deus. Porque desobedece às leis divinas. Então, amado, então, amada, mais uma vez fica a frase: não é tudo aqui
agora. Quem pensa que conquistou, vai deixar aqui. Quem pensa que perdeu e que é um fracassado, vai ficar aqui. O fracasso, a derrota. O importante é subir para a graça e a glória de Deus nas alturas, no céu prometido, que eu não sei como será, mas que Paulo foi até o terceiro céu e disse que, como as coisas eram maravilhosas, e não havia nem como comentar sobre elas, porque não havia palavras no nosso mundo físico que a pudessem expressar. Então, amado, então, amada, entenda. Nós e Deus, Deus e nós. E Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Agora, aos que perdem um ente querido, eu lhes digo que não existe morte. Existe uma passagem dessa vida para outra vida. E como diz a palavra aqui, não existe morte. O próprio Deus o diz. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Todos estão vivos em algum lugar. Lembra que Jesus, quando morreu na cruz, a primeira coisa que fez quando ressuscitou foi ir à mansão dos mortos? E lá pregou para os mortos? Está lá em Coríntios. Lê lá que você vai ver. Não lembro o versículo assim de cor. Coríntios não. Pedro, né? Pedro. É menor o capítulo. Vai lá em Pedro. Se não me engano, está em Pedro. Então Jesus pregou aos mortos. O que eu quero dizer é o seguinte: damos valor demais às coisas que vemos, ouvimos, sentimos neste mundo. Mas há um outro mundo nos aguardando e estamos vivendo uma preparação para esse mundo que virá. Então, não deixe a sua angústia de tomar, a sua aflição de tomar. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi um ente querido, 2, eu não sei como eu faço. Viva. A vida é curta. Viva. Viva intensamente segundo a vontade de Deus. Viva. E faça o seu melhor. Caminhe na fé. Entenda que Deus te ama sim. Se Deus não amasse o aflito de coração, como seria? Lembra da passagem que fala do rico e de Lázaro? Para começar, Jesus relata que os dois morreram. Um foi para o céu e o outro para o lugar de tormento. Quem foi para o céu, para o seio de Abraão, foi Lázaro. O pobre, o mendigo, que tinha feridas no pé. Que não tinham de dormir, que não tinham de comer. Esse foi para o seio de Abraão. O que significa seio de Abraão? Significa um lugar de paz. Então, amado, não olhe para você se você está numa situação que os outros deploram e dizem: puxa, esse cara está mal assim. Creia em Deus, viva para Deus. Entenda, nós temos capacidade de vencer o nosso que chamamos de destino e fazer com que as coisas sejam melhores. Temos, se tivermos fé em Deus. Venceremos todos os obstáculos, caminharemos com força, porque Deus é o nosso Senhor e Salvador em Cristo Jesus. Então, se você está afastado de Deus, se aproxima. Se você não tem a Deus, passe a ter. Entenda quem é Deus, busque a presença de Deus, aceite a Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou, é tão fácil. Basta dizer com o coração sincero: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Peça perdão a Deus pelos pecados, porque até quando a gente aceita Jesus, como eu já aceitei há muito tempo, continuo pecando, porque às vezes falo mentira sem querer, né? Às vezes o pensamento não é puro. Então nós pecamos de diversas formas. Nós somos essa massa de pecado humana. Mas Deus nos ama, mesmo sabendo da nossa dificuldade. E eu estou lutando para agradar a Deus, para não ficar no chão dos meus erros. Vamos lutar juntos. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos buscar entendimento das coisas do alto. E lembrar, e pensar, e saber
que não é tudo aqui e agora, que não é apenas esse mundo físico, que não existe morte. Existe uma separação, sim. Quem morre está separado de nós. E nós, quando morrermos, estaremos separados dos nossos entes queridos. Mas todos morrerão. E todos passarão por esse mundo, todo ser humano passará por esse mundo, e alguns atingirão o lugar prometido, outros não. A nossa escolha é agora, é aqui. Faça a sua escolha. Entenda que Deus te ama. Não é pelo que você é, não é pelo que você tem, não é pela sua posição, é apenas porque você humildemente reconhece que Deus é Senhor. Isso é o bastante para Deus. Deus não nos salvou pelo que fizemos. Deus nos salvou pelo seu amor. Então, amado, então, amada, fica essa mensagem. Deus não é Deus de mortos. Para Deus todos vivem. E Jesus pregou aos mortos. Logo, eles tinham que estar vivos em algum lugar. Pensa nisso e se alegre no seu coração. Se você perdeu alguém, se você está perto de passar para o lado de lá, entenda, Deus é tudo em todos e com Deus tudo é possível. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém.